Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Codioli. Estou lançando essa obra que é A Justiça e a Lei Natural em John Finnes e em função disso eu resolvi gravar uma série de vídeos em que eu vou explicar alguns conceitos fundamentais para a teoria da lei natural do professor John Finnes. Nesse vídeo específico, eu vou falar a respeito da pré-moralidade e da moralidade na lei natural. Esse é um tema fundamental para você ter uma melhor compreensão da teoria da lei natural do professor John Finnes e também para você compreender por que os iluministas estavam equivocados nessa questão da razão prática ter uma função meramente instrumental. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Bem, sem mais demoras, e o que quer dizer pré-moralidade e moralidade em termos de lei natural? Essa questão da pré-moralidade e da moralidade, o professor John Finnes se inspirou em um filósofo que se chama Germain Grisez. E Germain Grisez escreveu um artigo que é um comentário à Suma Teológica, primeira seção da segunda parte, questão 94, artigo 2, em que Germain Grisez vai fazer considerações a respeito do primeiro preceito da lei natural, do primeiro princípio da razão prática. Germain Grisez considera nesse texto que o primeiro preceito da lei natural estava sendo mal compreendida pelos tomistas da sua época. Segundo Germain Grisez, a ideia de Tomás de Aquino é que o primeiro preceito da lei natural deveria dizer: o bem há de ser feito e buscado, e o mal deve ser evitado. Muitos tomistas de 1965, quando foi publicado esse artigo, e ainda hoje, consideram que esse preceito já tem um valor moral, isto é, ele é um comando, ele ordena que se busque o bem e se evite o mal. E a tese de Germain Grisez é que não é o caso, porque muitas vezes os primeiros princípios da razão prática, os bens humanos básicos, podem ser buscados mesmo de forma imoral. Aqui vale a pena a gente dar uma olhada na teoria da lei natural e dos direitos naturais do professor John Finnes. Você já deve ter ouvido falar em bens humanos básicos e valores básicos ou primeiros princípios da lei natural. Para explicar essa questão da pré-moralidade e da moralidade, eu vou pegar um bem humano básico que é o conhecimento. Mas em outros vídeos aqui no canal eu faço listas mais completas e analiso cada um desses bens humanos básicos e inclusive como extrair a lei humana a partir da lei natural. Bem, em que sentido bem humano básico, conhecimento, é apenas pré-moral? Acho que ninguém que está assistindo um vídeo que fala sobre filosofia do direito e lei natural discordaria de que a busca do conhecimento ou se dedicar à perseguição do conhecimento, a aprender alguma coisa nova, é algo que justifica um projeto de vida ou justifica mesmo a existência humana. Afinal de contas, não só eu e você fazemos isso, mas mesmo pessoas que nós admiramos, como Platão, Aristóteles, Sócrates, Tomás de Aquino e outros tantos filósofos que se dedicaram à busca do conhecimento, são admirados por toda a humanidade. Então, eu vou tomar como assente de que a busca do conhecimento, a busca da verdade em alguma medida, não de toda a verdade, mas daquilo que a gente consegue aprender e evitar estar em equívoco, é alguma coisa que é desejável, que é um bem verdadeiro e que se constitui num dos elementos, num dos valores, numa das finalidades últimas que justificam a vida do ser humano, ou melhor, que integram a felicidade do ser humano. Então, uma pessoa que assiste um vídeo, como no caso, uma pessoa que lê um livro, todas essas pessoas, elas estão buscando o conhecimento. E buscar o conhecimento é uma questão razoável e é diferente, por exemplo, de outras coisas que as pessoas poderiam fazer que não são razoáveis. Contudo, isso tem um limite. Então, uma pessoa que adquire um livro ou que retira um livro emprestado a uma biblioteca, ou mesmo que assiste um vídeo no YouTube, está agindo de modo razoável. Por outro lado, uma pessoa que vai numa biblioteca e furta o livro de uma biblioteca, essa pessoa até age em função de uma finalidade razoável, de um primeiro preceito da lei natural, que é a busca do conhecimento. Contudo, essa finalidade razoável é perseguida de um modo que não é razoável. Isto é, através de uma ação injusta e ilícita, que é furtar o livro da biblioteca. Se a gente fosse pensar, da mesma forma acontece, por exemplo, naquele famoso caso dos exploradores de caverna de Lon Fuller. Nessa maravilhosa história de Lon Fuller, que praticamente todos os estudantes do Ocidente se debruçaram sobre ela no primeiro semestre da universidade, fizeram júri simulado e julgaram os exploradores de caverna, é colocada uma questão fundamental que tem a ver com a lei natural. Não sei se você parou para pensar, mas a ideia é que 5 exploradores ficaram trancados dentro de uma caverna e, consultadas as autoridades médicas, eles descobriram que eles morreriam de inanição antes de serem resgatados. Em função disso, eles resolveram matar um dos exploradores a fim de que,
se alimentassem do corpo desse explorador e sobrevivessem ao resgate. A finalidade dos exploradores de caverna nessa situação era a preservação da própria vida, isto é, uma finalidade que é razoável. Alguém que se dedica a preservar a própria vida está agindo de modo razoável. Nesse sentido, a gente pode fazer dieta, a gente pode tomar remédio, a gente pode procurar um médico ou mesmo fazer exercícios físicos. E essas são todas ações razoáveis em função dessa finalidade razoável, que é a participação nesse bem humano básico que é a vida. Por outro lado, nessa situação específica, os exploradores de caverna, em que pese estarem agindo em função de um bem que justifica racionalmente a sua ação, que é a preservação da própria vida, agiram de maneira irracional ou de maneira injusta, no sentido que eles privaram a pessoa inocente da própria vida. Ou seja, nessa situação, a finalidade foi razoável, contudo, o meio que foi buscado para perseguir essa finalidade não foi razoável. Eles buscaram preservar a própria vida, contudo, eles privaram uma pessoa inocente de preservar a sua vida. Se a gente fosse pensar em termos de um viés utilitarista, o bem da maioria justificaria o sacrifício da minoria, isto é, os fins justificam os meios escolhidos, ainda que uma minoria seja sacrificada de modo injusto. A lei natural do professor John Finnis exatamente combate esse tipo de raciocínio. Em que sentido? É necessário que os fins perseguidos pelas ações sejam fins razoáveis, no caso, o conhecimento e a vida, ou seja, alguém que busca o conhecimento através de um livro está agindo em função de uma finalidade razoável, ou aquele que busca preservar a própria vida está agindo também em função de uma finalidade razoável. E aqui a ideia do professor John Finnis é exatamente que, além dos bens humanos básicos, são necessárias para a plena moralidade ou para o raciocínio moral, o preenchimento das exigências da razoabilidade prática, ou seja, existem regras morais que filtram os modos pelos quais nós devemos perseguir os bens humanos básicos, e aqui sim, um raciocínio que antes era apenas pré-moral, ou seja, identificava possibilidades inteligentes de realização do ser humano, passa a ser também um raciocínio moral. Se a finalidade é um bem humano básico, que nem a vida, nós devemos tanto perseguir e ter um comprometimento com a busca da vida, mas ao mesmo tempo não podemos privar as outras pessoas, que também são seres humanos iguais a nós, de perseguir para si próprio esse bem que nós consideramos um bem humano básico. Porque se você e eu e qualquer ser humano considera que a vida é um valor para si próprio, por que nós poderíamos negar para um outro ser humano que perseguisse para si também esse mesmo valor? Por isso existe uma exigência da razoabilidade prática sustentada pelo professor John Finnis, que é não excluir os outros da perseguição dos bens humanos básicos, ou seja, daquilo que nós consideramos importantes para nós mesmos, mas também há uma outra exigência que diz que nunca devemos agir diretamente contra um bem humano básico, ou seja, toda tentativa de agredir um bem humano básico na outra pessoa ou em si próprio é também irracional. Logo, para que um raciocínio prático seja plenamente razoável, é necessário que nós persigamos fins razoáveis, isto é, bens humanos básicos, de um modo também razoável, isto é, de um modo que esteja de acordo com as exigências da razoabilidade prática. E assim fica fácil de compreender o que é a pré-moralidade e a moralidade, ou seja, os bens humanos básicos, os primeiros princípios da lei natural, eles são apenas pré-morais, no sentido de que eles podem ser perseguidos moralmente, mas eles também podem ser perseguidos de uma maneira imoral. Para que hajamos de acordo com a lei natural, é necessário fins razoáveis e modos razoáveis de perseguição desses fins. Então, nesse caso dos exploradores de cavernas, assassinar uma pessoa inocente, ainda que seja para a preservação da própria vida, é uma ação imoral e deve ser coibida pela lei natural e, evidentemente, também pela lei humana. Isso não quer dizer que a pena capital para o homicídio, ou seja, a pena de morte para quem matar outra pessoa, combinada naquela sociedade fictícia de Lon Fuller, seja uma pena justa nessa situação. Evidentemente, há argumentos aqui que atenuariam a aplicação dessa pena. Contudo, é sempre errado matar uma pessoa inocente à luz da teoria da lei natural de John Finnis. Se você quiser saber mais sobre a lei natural, não deixe de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar linkado outros vídeos em que eu demonstro como se extrair a lei humana da lei natural através dos bens humanos básicos e das exigências da razoabilidade prática. Aliás, eu tenho uma playlist inteira sobre justnaturalismo.
Não deixe de conferir também aqui na descrição essa obra que eu estou lançando, A Justiça e a Lei Natural, em Professor John Finnes. Ela certamente pode te ajudar a compreender o que seja o justnaturalismo e a teoria da lei natural. Um abração e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.